Voltando, gente, com essa live maravilhosa de mais de 2 horas. Vamos ver, vamos esperar o povo chegar. Pronto, Ale, eu já vou te chamar. Só esperar o povo chegar. Ver se entra mais gente aqui. Tá, já vou te aceitar aqui. Enquanto o povo vai voltando devagarinho. Pronto, voltamos. É porque o Instagram, quando dá 59 minutos, ele nos derruba, né? E avisar pelo menos um Então, minuto, né? pronto. É 1 hora, mas podia assim. Mas aí continua. A gente ainda tem aí uns 10, 15 minutinhos, que foi o que eu e Ivo roubamos do teu horário pra gente terminar. Tá tranquilo, tá tranquilo. Voltando, né, ao gancho, né, da apropriação. Quando a gente utiliza um determinado elemento, eu acho que isso se perde muito nessa sociedade hiperconectada. A partir do momento que eu utilizo um elemento, eu preciso ter muito cuidado para saber o que é que ele representa, né? E foi muito Essa simbólico. semana, teve um. Desculpa, semana passada teve uma jornada que eu, por questões pessoais, não consegui acompanhar toda, que foi a jornada da Djamila Ribeiro, dos feminismos plurais. E uma das aulas, ela fez grandes aulões, né? Uma das aulas foi justamente sobre apropriação cultural. E veio uma discussão bastante interessante. Eu quero até saber a tua opinião em relação a isso, se tu te sentires à vontade para dizer. Há uns 3 anos atrás, teve uma menina branca que eu acho que estava com câncer, e aí apareceu numa foto com um turbante. Sim. E aí muitas pessoas caíram em cima dela por ela estar usando um símbolo, né, africano, sendo branca. Aí, como tu começou a falar em apropriação cultural, eu quero saber qual é a tua opinião em relação a isso. Se tu te sentires à vontade para dizer, fica à vontade. Tranquilo. O que sempre me chamou atenção nessas discussões é que, e aí pegando um pouco do que você estava conversando com o Ivo, né? Qual é o inimigo? Se perde. Uhum. É isso que a gente precisa ter em mente. Porque essa situação particular, ela evidencia um modo de agir, e aí tem a ver, por exemplo, com essa coisa da sociedade hiperconectada. A gente não para pensar as condições que fazem com que aquela pessoa esteja com aquele turbante. Claro que também exigir essa reflexão toda hora, às vezes, e aí tem a questão da dor de pretos e pretas, às vezes a zorra bate e exigir também racionalidade demais. Só que, no espaço desse de debate, o que é importante é a gente pensar, não nesse caso, né, mas pensar o tanto de empresa, né, que tem trabalho análogo à escravidão, de sujeitos subalternos, pretos, mulheres, bolivianos, haitianos, sírios, que produzem esses turbantes. Ou seja, às vezes a gente não observa que aquela pessoa está consumindo, às vezes até por se reconhecer a beleza naquilo. Só que a gente cobra dela e não cobra, por exemplo, a responsabilidade e a miséria que é uma empresa estar vendendo aquilo, se apropriando do trabalho de um monte de gente da forma mais vil, mais violenta possível. Não, o que tu está falando é interessante, porque tem muitas vezes que as pessoas consomem realmente por uma questão estética, de achar bonito e tal, e não ter essa consciência de que está mexendo com um símbolo de um povo, um símbolo de uma religião, por exemplo, né? Isso aí tem que ficar claro. É uma coisa muito delicada, porque isso está relacionado também a como a nossa formação é basicamente eurocêntrica, né? Porque a gente tem total questão dos símbolos, e aí entra sempre é uma confusão quando, por exemplo, você tem uma charge, uma tirinha que pega algum símbolo católico e faz alguma subversão, né? Mas ninguém se incomoda quando o chuta que é macumba. O que é isso? Uhum.
É a mesma coisa de você pegar o turbante e colocar na cabeça de um... Não, e é aquilo, e aí tu falar isso, cai naquelas frases que a gente usa no dia a dia e que a gente não se dá conta, né? Ah, o meu lado negro, a inveja branca, quer dizer que são termos que acabam sendo racistas, enfim, e estão naturalizados, porque a sociedade foi naturalizada racista, né? Exato. Então, porque as crianças já são educadas para serem racistas. E aí, e tem outra questão que aí volto a bater nessa tecla, né? Como a gente vive nesse contexto econômico em que tudo se torna mercadoria e tudo é esvaziado, né? Você tem, a partir do momento que eu coloco esse turbante como mercadoria na prateleira, não, ali ele já está fora do seu espaço, né, de significação. Ali ele é apenas algo a ser consumido. E as coisas são dessa forma, né? E o grande problema é justamente essa... Como, às vezes, a gente se perde em algumas discussões relacionadas a você pode, você não pode. Mas ninguém pode deixar de ver como, nesse você pode, você não pode, tem um monte de empresa que está vendendo. Tem um monte de empresa que bota lá... E aí se perdem discussões muito mais importantes, né? De uma certa forma... Eu vou até falar um negócio aqui que pode até parecer pesado, mas, por exemplo, não turbante, mas uma camisa com pequena Iemanjá desenhada na camisa poderia ser o produto comprado pela assassina de Miguel. Uhum. A partir do momento que você tem tudo se tornando mercadoria, você esvazia a tal ponto de que aí entra a coisa do rap, que um racista pode cantar um estilo musical antirracista. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai discutir, por exemplo, a responsabilidade do outro quando ele está com um determinado item. Porque, por exemplo, você pode ter uma pessoa que é do candomblé e é branca. Você vai lá questionar, mas quando eu estou falando de uma empresa que está, por exemplo, no shopping, né? Estou doido para falar um aqui. Uma empresa de fazenda. Uhum. Eu sei. Quem entender, entendeu, né? Que coloca lá na vitrine uma coisa riponga, alterna, né? Para você utilizar e transformar aquilo em imagem só. Aí é a mesma coisa do cara que faz um monte de trabalho, chega na periferia, rapa tudo aquilo ali de saber, documenta no livro. Então, se torna mercadoria também essa ação desse intelectual, porque no final das contas, Não, e aí assim, Ale, quando eu que trabalho com as oralidades, eu sempre digo uma coisa que me irrita profundamente. A gente não dá voz para ninguém. Nós somos mediadores de saberes. Dar voz é a primeira coisa que eu falo para os meus alunos, quando eu dava aula em mestrado e até no ensino médio. Ó, não me venham dizer, a professora está dando voz para o fulano. Eu não dou voz para ninguém, todo mundo tem voz. Eu apenas sou uma mediadora no sentido de que essas vozes alcancem outros espaços. Tem que deixar isso bem claro. E aí? Porque já começa por aí. Aí eu trago crioulo. Eu não vou explicar rima. Né? Essa voz precisa ser entendida do modo como ela é construída. Que a partir do momento que eu pego esse rap, eu preciso... É uma coisa que às vezes eu vejo. Às vezes a pessoa pega uma música, um funk, e coloca ali um arranjo mais hipster, aquela coisa toda, dá uma pasteurizada para deixar branquinho, bonitinho, né? Joga um alvejante. Isso é um exemplo que às vezes passa batido e que mostra como a gente prefere que aí não é apenas pô, essa versão ficou interessante. Tem situações que é fruto dessa tentativa de limpar, né, um determinado estilo. E que isso mostra como a nossa formação cultural é eurocêntrica e como
como quando você tem o rap que simplesmente, às vezes, principalmente se a gente pega ali as origens do rap, pega ali facção central, que tá falando, tá espirrando sangue na sua cara, e você fica horrorizado, a ideia é essa mesma. A ideia é essa mesma. Não é simplesmente... Não é para ser bonitinho, é porque a realidade é chocante mesmo. Exato, não é para paz igual, porque nunca houve paz, né? A realidade é dolorida, a verdade é essa, entendeu? E aí uma última coisa, assim, para aproveitar, né? Como eu estava falando de cidadania, né? Com uma ideia de cidadania, na verdade, uma tentativa de você construir uma paz armada, né? Uma falsa ideia de paz e de harmonia que não existe, e como ela está intimamente ligada à ideia de democracia. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente consegue perceber que a democracia no Brasil sempre foi uma mentira. E que muitas pessoas falam, não, que a gente não resolveu, a gente não desenterrou os mortos da ditadura militar. A gente não desenterrou os mortos de 1500. A gente não exumou desde 1500. Né? E isso foi se manifestando, e hoje a gente tem, né? Você tem manifestação explicitamente neonazista transmitida em rede aberta. Então, o que a gente tem, na verdade, é um modelo de democracia que sempre se pautou em garantir aqueles que podem negociar a branquitude, né? Que Ivo falou, aqueles os escravizados do último, lá do subsolo da Casa Grande, aqueles que podem negociar, você dá alguma coisa para que eles se tornem os capitães do mato. Então, o que é a classe média hoje? É uma classe média que tenta a todo custo não se aproximar das camadas populares, inclusive defendendo discursos que não tem, que são contra ela, né? Ale, eu lembrei agora, tu falando, desculpa, eu lembrei te falando agora daquela música do Rapa, Minha Alma, né? A minha alma tá armada e apontada pra cara do sossego. Pois paz sem voz não é paz, é medo, né? Lembrei muito disso. Rick falou outra coisa aqui, que é a coisa do rap mais explícito e naturalismo, né? Que aí até uma ressignificação, né? Pensar que o naturalismo tinha aquela denúncia, mas aquela denúncia dentro de uma lógica, né, evolucionista, e como esse paralelo é legal para mostrar, né, como o rap vai numa linha dentro de um lugar de fala diferente, né, do Cortiço, por exemplo, e como isso é fundamental para mostrar como falar da dor, expor a dor, é, às vezes, a única linguagem que resta. Porque, por exemplo, muitas pessoas já devem ter lidado, né, nesses tempos bolsonaristas, com gente que não tem diálogo. Não tem diálogo. Né? Não tem. Você precisa ignorar, afastar. Seja parente, seja... Não importa. Você precisa se afastar. Né? E aí, mostra também como a ideia de democracia, que parte de tem como base, né, um consenso e um respeito a esse consenso, nunca existiu. Nunca existiu. Então, o pé na porta do rap é justamente dizer o que é a história. A história do Brasil não é uma história democrática, nunca foi democrática. A gente tem uns lampejos de, sei lá, lá no fundo, um negocinho de democracia, uma história de contextos ditatoriais ou militares. E aí, quando você tem... Tem uma pergunta aqui, Ale, desculpa. Tornar o rap ou turbantes, por exemplo, algo comercial, pode ser visto como difusão cultural ou não? Acho que tu não respondeu, né? Mas enfim. Porque aí, na verdade, eu preciso pensar como foi produzido esse... Eu preciso pensar, porque se eu generalizar, eu vou dizer que uma comunidade indígena que começa a produzir, tem até vi uma página que é justamente isso, uma comunidade indígena, se não me engano, acho que qual é agora, que fez uma página na internet e está vendendo os seus produtos. Só que se eu estou vivendo no capitalismo e pensando nos indígenas, o capitalismo chega como morte, motosserra, como doença,
sempre como o pior de tudo, a partir do momento que eu tento fazer com que essa produção traga dentro desse modo de produção um movimento tático no sentido de, não, eu preciso desse dinheiro aqui para a gente pelo menos comprar equipamento de saúde. Esse dinheiro vai servir para a comunidade, né? Então, eu estou pensando como a produção desse item está relacionado a toda uma cadeia que vai de quem produz a quem consome. Então, a grande questão que, para mim, eu penso na apropriação cultural é observar essa cadeia. E como essa cadeia está dentro de relações de consumo e de produção, que se eu ignoro, né? E aí que entra a ideia do fetichismo, né? E da mercadoria. Se eu ignoro como isso foi produzido, eu só consumo. E é justamente, e aí que está o grande lance, por exemplo, do rap. O cara que está fazendo aquela letra, ele está pensando nisso. Eu estou fazendo isso aqui, estou falando dessa realidade, vou fazer aqui um duelo de MCs nessa comunidade, e Dona Firmina lá, da Casa de Samba, falou que vai fazer um caruru, vou divulgar. Então, e o rap, essa coisa do rap e do samba, essa proximidade, é justamente por conta dessa coletividade. Então, quando você está produzindo algo, você não... quando a gente produz e consome um objeto, a gente precisa pensar o que significa aquilo. O que é que está por trás da produção daquilo. Porque senão a gente ignora. É uma discussão, digamos, mesma coisa de você pensar que todos os produtos que você consome, né, eles vêm da China. E por que eles vêm da China? Porque a mão de obra é mais barata. E o que é que faz com que a mão... Enfim, né? É você pensar que o que está ali não é só tem um contexto social e político, né, que abarca o que está ali. E tem pessoas que estão fazendo aquilo, e tem pessoas que estão tentando ressignificar aquele modo de fazer, ou que estão sendo usadas para continuar a fazer da forma mais bizarra possível. Então, você tem, por exemplo, loja que faz propagandas, bota lá, compre uma camisa de 100, não sei quantos reais, e outra camisa vamos doar para uma criança que não tem, enfim, que não tem, como é, meu Deus? Não tem condições. A minha ação, e aí é só colocando a problematização, né? A minha ação, ela vai a partir do momento que eu compro. E a partir do momento que a empresa dá aquela camisa, só que ela faz a propaganda em cima daquilo. Então, é pensar que, na verdade, a gente vive num contexto que a todo momento a gente precisa estar atento às diversas apropriações que são feitas de diversas culturas e daquilo que é mais comum que a gente veste. Por exemplo, às vezes a gente para e fica olhando, velho, qual é a roupa que eu compro que não tem trabalho escravo, análogo à escravidão, né? E aí é necessário pensar como a ideia de apropriação cultural entra nesse contexto em que as coisas se tornam tão mercantilizáveis. E quando você se toca que está no contexto de apropriação, a situação já está em sua cara. Que é, infelizmente, a da menina com câncer, né? De repente, ela é acusada de algo que é capaz de nem ser a pessoa de quem é a apropriação ligada ao consumo, né, Lê? É a relação de apropriação ligada ao consumo. Então é aquela coisa, até a gente, quando está indo trabalhar, eu vejo assim, eu não tenho, vamos dizer, 30 roupas diferentes para ir um dia com cada uma. Eu repito roupa. E muitas vezes tu não é bem visto por repetir roupa, entendeu? Por uma sociedade que tem a ideia de consumo, de que cada dia tu tem que estar... Aí tu pega a Europa, por exemplo. Nesse sentido, eles têm o lado positivo. Por um lado. Por outro, porque a gente tem toda a questão indígena, da gente tomar muito banho. Aí a gente entraria numa outra questão. Mas eles têm 3, 4 só roupas. E usam aquelas roupas até gastar e comprar outra. A gente não, a gente já tem aquele... Hoje eu comecei a pensar assim, poxa, eu tenho que abrir esse armário e doar um monte de coisa, que a gente fica guardando coisas que não usa mais, que são boas, que não usa mais, não vai usar, mas estão ali. Né? E nesse lance de apropriação, o que é importante é pensar, por exemplo, no rap, como apropriação aí é um instrumento político. Né? Então,
o menino que tá ouvindo um cara do rap, né? Pensar, por exemplo, Travou. como os Voltou. MCs, as MCs, eles têm uma imagem, uma coisa. Eles trabalham aquela coisa que é muito importante, que é representatividade no sentido de, porra, aquele cara ali, porra, aquela mulher ali é que nem eu. E como esse menino que não tinha referência, de repente ele tem na canção de rap ali a música que ele ouviu da mãe, o desenho que ele assiste, o filme dos Vingadores, e aparece João Cabral de Melo Neto. Não, e aí assim, a gente tem duas questões que eu acho de representatividade que são bem fortes. Uma que eu acho que pode estar até relacionada às músicas de rap, que é as letras, né? Que é, por exemplo, o cabelo, né? O cabelo é algo muito forte, é coisa de não precisar mais alisar o cabelo, né? De falar em relação, olha, mantenha o seu cabelo, enfim. E a outra coisa que eu acho que é para as meninas, que é a questão das bonecas, né? Hoje as meninas poderem ter acesso, mesmo assim, ainda são caras, ainda são feitas por poucas pessoas, enfim, as bonecas negras, né? Acho que são. Que aí é isso. A partir do momento que você tem esse processo na canção de rap, ter elementos com os quais você se identifica, e aí que é uma coisa que eu acho sensacional, às vezes esses elementos não tem. Não é, por exemplo, criar uma perspectiva em que a ideia de africanidade é fechada. É pensar essa ideia de africanidade a partir de elementos também que estão de fora e que você consome, né? Porque o movimento imediato era justamente isso. A gente, quando se constrói como afro-brasileiro, a gente está se construindo a partir de uma série de ressignificações, de apropriações e de pegar de volta expropriações que foram feitas, né? Sim. Ale, Então, por exemplo, eu vou te pedir, desculpa, eu vou te pedir, infelizmente, para encerrar, porque o horário aqui já está. Faz aí tuas considerações finais. Eu te peço desculpas se de repente a gente passou um pouquinho o teu horário com o Ivo, mas assim, foi muito bom. Eu ficaria aqui até meia-noite, tá? Se fosse. Então, assim, faça suas considerações e eu te agradeço. Mesma coisa de Ivo, se deixar eu falo até umas horas. Não, é isso, né? Eu penso. Eu acho que até uma coisa que a gente estava discutindo aqui, eu penso essa tese, né? Que foi o início assim de uma ela faz parte de uma trajetória que para mim sempre foi clara, que é ser professor. Então, inclusive eu sempre tinha uma certa ginja assim do termo intelectual por conta desse ranço que ficou, que não consegui tirar, que dessa coisa do distanciamento, né? Essa perspectiva academicista que acaba perpassando, né? A ideia de intelectual que a gente tem. E eu acho que, se pensar como educador e professor, eu acho que é um caminho fundamental para quebrar com isso, né? Então, colocar questões como a partir do momento que você se assume como professor, eu acho que nem precisa do rótulo de intelectual, porque você trabalha orgânico. E acho que isso, inclusive, é uma postura que é extremamente visível, né, no papel político de homens e mulheres que vivem o rap, né? É pensar que aquele canto falado ali é um modo de ensinar. É um modo de ensinar não institucionalizado. Quando a escola diz para o menino e para a menina preta que você não vai ser nada, o rap diz o contrário, né? Por isso que é tão importante vários professores que trabalham, né, com letramentos, né, com rap, justamente porque você está dentro desse espaço institucional que nega essa existência para esse menino, colocando ali como ele fala, como ele se enxerga, como ele pode produzir, né, e como ele pode sentir essa produção de saber, né? Então, aquela coisa da corporeidade. Então, acho que a ideia essa pedagogia que há na rima, né? E aí você tem isso como um dos grandes papéis do rap. Eu acho que é um aprendizado assim que quem ignora isso, quem ignora esse poder do rap, ainda está, por mais que tente outras coisas, ainda está reproduzindo um modo de pensamento de uma sociedade racista. Com certeza. Então, acho que o lance, né? Acho que a gente tem muito a aprender, né, com a
com aqueles e aquelas que constroem espaços que são fora das instituições, são e a organização, né, e caminhos para vislumbrar uma outra sociedade são de fato possíveis. Até porque, até pelo que eu a tese, eu estou ainda mais pé na porta com relação a isso. O modelo que a gente tem, não acredito nisso como um modelo para transformação. Ale, muito, muito obrigada. Eu adorei a conversa. Foi uma tarde maravilhosa. Viu? Agradeço a todos que ficaram com a gente até agora. A conversa fica gravada amanhã no YouTube, porque a gente teve quase 3 horas aqui, eu já estou quadrada de estar sentada. Então, agora eu vou dar uma descansada, tá no IGTV e amanhã eu jogo no YouTube. Obrigada, beijão, cuide-se e fiquem em casa todos. Beijo, obrigado, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.